Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 496 do projeto Bíblia para Iniciantes, capítulo 8 de João. E vamos entrar aqui numa passagem que é uma das mais fortes da Bíblia. A mulher adúltera, né? Como foi forte essa passagem, vamos falar aqui um pouquinho sobre ela. E eu me lembro quando eu ouvi do próprio Augusto Cury dizendo que ele se considerava um dos maiores ateus que pisou na Terra, e ele disse que ele resolveu estudar a mente de Cristo, né? Ele, como neurocientista, ele começou a estudar a mente de Cristo e lendo a Bíblia toda, entendendo os 4 evangelhos, as 4 biografias de Cristo. Quando ele passou por esta passagem aqui, ele não se conteve, ele caiu de joelhos e começou a se render, né, palavras dele mesmo. E ali, aqui, né, nessa passagem aqui, ele diz que foi essa passagem que fez com que ele realmente entendesse que Jesus, ele era Deus também. Não era apenas homem. Era homem, sim, veio como homem, mas Jesus também era Deus, pois conhecendo a mente humana, ele viu, ele sabia que Jesus aqui estava numa sinuca de bico, né? Ele não tinha saída. Colocaram ele ali numa situação onde qualquer resposta que ele desse, sim ou não, ele ali estaria em uma situação bem delicada, né? Talvez até próximo a ser apedrejado ali na frente de todo mundo. Vamos entender isso melhor aqui. Bom, versículo 1 do capítulo 8 de João. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus tinha esse costume de ir ao monte para orar. De madrugada voltou novamente para o templo, né, o templo em Jerusalém. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Já tinha acabado ali a festa dos tabernáculos, né, que é o 7º dia, então, mas mesmo assim no dia seguinte, né, mesmo após a festa, ele foi lá e esteve com eles no templo novamente. Então muitas pessoas ainda estavam ali, né, nesse momento, e ele ensinava, continuava ensinando. Versículo 3. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que nos dizes? Bom, realmente eles tinham razão, né? Levítico capítulo 20, versículo 10 fala sobre isso, a pena de morte para o adultério. A Bíblia ela sempre foi muito firme nessa questão de proteger o casamento. Então, o casamento é algo muito sagrado diante de Deus. Jesus falou lá em Mateus 19 que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Então, Deus instituiu o casamento, ele mesmo celebrou o primeiro casamento lá em Gênesis 2, 24, com Adão e Eva. Ele meio que ele que oficializou ali, né? Foi o sacerdote, e ali ele nos deu, né, esse direcionamento, né, de realmente levarmos a sério o casamento, né? Um homem, uma mulher se unem e se tornam uma só carne. Isso é muito poderoso. É tão poderoso que é o único relacionamento que se aproxima assim
o máximo da unidade que Deus nos traz através da Trindade, né? Uma só carne, né? Um privilégio. Então a Bíblia ela sempre traz esse cuidado, né? Esse zelo, e trazendo até a pena de morte para guardar a questão do casamento e da família. Então tinha realmente a pena de morte. Levítico 20, capítulo 20, versículo 10 fala disso. E em Deuteronômio 22, lá no versículo 24, fala como seria essa morte, que seria por apedrejamento. Os dois, né, seriam levados ali para o meio do arraial, né, das pessoas, né, e seriam apedrejados ali na frente de todos, né, inclusive passando por uma humilhação de todos verem, né, a causa da morte deles e apedrejando. Então uma coisa muito, muito séria para que isso realmente pudesse vir a evitar esse tipo de acontecimento. É uma pena duríssima, mas o objetivo da pena era guardar o casamento. Bom, versículo 6. Isto diziam eles, tentando para terem com o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Olha, Jesus estava ali diante de uma situação dificílima, porque se ele manda apedrejar, ele estaria indo contra tudo aquilo que ele estava pregando, né? O amor, o perdão, né? E se ele mandasse não apedrejar, muito provavelmente ele seria apedrejado ali, porque ele estaria indo totalmente em oposição à lei, né? À lei. Então o que ele fez? Ele se inclinou e ele simplesmente ficava escrevendo na areia, na terra, com o dedo, né? Então muitas pessoas já tentaram aí descobrir o que ele escrevia, mas a verdade é que ninguém sabe o que ele estava escrevendo ali. Bom, versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Olha a pergunta. Aquele que estiver sem pecado. Estavam ali fariseus, escribas, né, anciãos, pessoas, né, de uma idade avançada, pessoas que tinham ali uma posição, né, de sacerdote, uma posição alta na sociedade ali. E o que acontece? Versículo 8. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão, Jesus. Versículo 9. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, alguns dizem que Jesus estava ali escrevendo os pecados deles no chão, né? E talvez eles tivessem visto, mas isso é só, né, uma suposição. A gente não sabe o que ele estava escrevendo. Aqui fala que eles foram acusados pela própria consciência. Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Interessante isso, né? A começar pelos mais velhos. Por que será? Talvez os mais velhos aí, com mais maturidade, talvez mais sabedoria, pudessem estar percebendo ali que realmente eles tinham pecados e percebendo que realmente Jesus estava falando para eles, né? Então, começando pelos mais velhos até os últimos, foram se retirando um a um, até ficar apenas Jesus e a mulher no meio, onde estava. Versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher,
Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Uau, forte isso, né? Imagino que aquela mulher ali, já com aquela situação toda, ela já tinha recebido ali talvez a consequência do pecado forte que ela cometeu, né? E eu quero trazer aqui algo que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 5, versículo 27, sobre o adultério. Porque às vezes a gente pode olhar isso daqui e falar que Jesus está minimizando o pecado, mas não. Jesus não está minimizando o pecado. Olha só, vamos lembrar o que ele falou lá em Mateus 5, 27. Ele falou: Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Olha o que ele fala: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, Jesus, ele não está minimizando o pecado. Ele, muito pelo contrário, ele nesse trecho aí de Mateus, ele fala que o adulterar não é só o ato em si, mas o simples fato da luxúria de você olhar para uma mulher com intenção impura, desejando ela, desejando algo que não pode ser seu. Isso já é adultério. É um pecado digno de morte. Digno de morte. Olha, lembra que em Romanos 6, 23, Paulo falou o quê? Vamos lá, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Então, o que Jesus fala aqui no final? Vai e não peques mais. Né? Isso que você cometeu foi um pecado grave. Vai, eu te perdoo, né? E não peques mais. Porque o que acontece? Se ela pecar mais, o salário dela vai ser a morte, independente de ser apedrejada ou não, ela vai estar morrendo. A cada pecado que ela cometer, ela vai estar morrendo mais e mais. Né? E Deus falou, né, que se Adão e Eva comessem da fruta lá do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles certamente morreriam. E eles morreram ali naquele momento, morreram espiritualmente, morreram, né? Começaram a se envergonhar, começaram a ter medo, começaram a se esconder. Então, que eu e você não morramos para Deus, que eu e você possamos estar vivos, que possamos receber esse perdão de Jesus e que possamos estar atentos para não pecarmos. Somos pecadores? Somos miseráveis pecadores. Mas Jesus fala, vai e não peques mais. Que nós possamos estar numa vida de santificação, ou seja, nos parecendo cada vez mais com Jesus, que não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Ele quer a nossa salvação, ele quer a vida eterna. E é pela graça dele, acreditando, crendo nele, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, nós temos essa vida eterna. E a consequência disso é nos tornarmos cada vez mais e mais parecidos com ele, nesse processo de santificação. Amém? Então, ficamos aqui
com esse trecho forte, né? E que nós possamos trazer a revelação de tudo isso para as nossas vidas e trazer a aplicação também para a minha vida, para a sua vida. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.